E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu decidi trazer uma teoria inspirada no comentário do Rafinha Souza. Então agradeço a ele por esse vídeo. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o Wang, que é um personagem bem misterioso, muito interessante e que foi nos apresentado novamente na terceira temporada de Tori. E que isso significa que ele tem algum envolvimento com o futuro da obra. Mas ele é um personagem bem desprezado. Então hoje eu vim trazer aqui uma teoria que está circulando bastante na gringa e que eu acho que pode fazer algum sentido e talvez explique um pouquinho sobre esse personagem tão misterioso. Então vamos parar de enrolar, vamos logo pro vídeo. Bom galera, essa teoria consiste numa coisa bem simples, tentar explicar quem é o Wang. Que tipo de ser ele é, e onde ele surgiu, por que ele tá na torre, por que ele ajudou a Rachel. Tudo isso são coisas que a gente tenta descobrir através dessa teoria. Eu já vou começar falando um pouco das características que a gente sabe desse personagem, para depois entrar na teoria em si. Bom, a gente sabe que esse personagem é um ser bem misterioso, que tem o poder de controlar o X de forma muito boa, e que ele também é capaz de criar Shinron. Ou seja, ele é um personagem bem forte fisicamente falando, ele também é bem alto, mais do que o próprio Hugs, ele também é bem poderoso e apareceu na primeira temporada, sendo referenciado pelo Lerorô como sendo até mesmo irregular. Mas vamos falar disso daqui a pouco. Vamos entender essas características que a gente tem desse personagem. A gente sabe que ele é um ser bem poderoso, que ele tem características únicas, que ele controla o Shinx de forma única, que ele consegue fazer Shinrons. Ele é um dos personagens na obra que aparentemente tem algum interesse no Ban e uma ligação anterior com o Ban, meio misterioso, que ainda não foi revelado. E tem muitos outros mistérios atrás desse personagem, que a gente ainda não conhece muito bem. Mas em base a gente vai usar essas coisas, esses fatos, para tentar teorizar sobre ele. E a teoria que eu vi na gringa fala o seguinte sobre esse personagem. Acriong, ele é na verdade nada mais nada menos do que o V. Exatamente. A gente tem algumas coisas que ligam esses dois personagens. Por exemplo, os dois têm cabelos pretos e longos, os dois têm capacidade de fazer Shinro, sendo uma coisa que é referenciada como sendo algo especial pros irregulares, entre aspas, porque o Deus dos Guardiões também consegue usar os Shinros, então isso mostra que não é só os irregulares que conseguem fazer isso. Ele também é alguém que tem uma relação com a Fug, e se a gente lembrar, o V foi de certo modo o criador da Fug. A gente sabe também que o nome em coreano dele significa tipo um espírito amaldiçoado, um ser amaldiçoado, fantasma, uma coisa mais ou menos puxando nisso, como um espírito atormentado e tal. Ou seja, a gente já tem vários fatores que fazem bastante sentido e que ligam esses dois personagens. Só que, entretanto, a gente tem uma grande lacuna no meio disso. O que faz com que o V, um cara, um ser humano normal, se torne no Acriong um ser tão diferente, tão distorcido, com uma aparência que não lembra em nada de um ser humano e com uma altura gigantesca e com uma porte físico completamente diferente de qualquer coisa que a gente já viu? Bom, o que liga esses dois personagens é um acontecimento, que é a morte extremamente esquisita do V. Exatamente. A gente sabe que o V, de certo modo, ele tirou a sua própria vida e tal, só que não faria o menor sentido o V fazer aquilo naquele momento. Pensa comigo, a Arlen estava completamente arrasada com a morte do Ban. Ela começou a ficar louca de certo modo. E aí você vai lá, em vez de ajudar a sua mulher, você tira a sua própria vida. Não faz sentido. Não tem nenhuma lógica nisso. Então, eu acho que talvez o V ele tenha feito isso por um propósito maior. E aí que vem a origem do Acriong. Nos vídeos de teoria que eu vi, as pessoas normalmente dizem que o Acriong ele pode ter sido basicamente o V que fez um acordo com o Hiddon e tal, mas eu não acredito bem nisso. O que eu acredito é o seguinte: o Acriong ele não é um corpo normal, ele é como se fosse uma armadura. Se a gente for ver, ele tem muitos poucos movimentos, ele tem muitas poucas ações e ele parece muito ser feito completamente de metal. Se a gente for ver, aquele negócio que representa a boca dele, o queixo e os dentes, parece uma coisa meio que artificial também, não parece muito orgânico como se fosse pele normal. Então eu acho que a gente pode supor que o corpo inteiro do Acriong seja formado de metal, meio que como se fosse uma armadura. Então aí que vem a minha teoria.
Talvez o V vendo a sua esposa naquela situação e com muito ódio de Zahard, querendo se vingar dele, decidiu que ele daria um impulsãozinho para a Arlen sair da torre. Provavelmente a Arlen já sabia um modo de se comunicar com o suposto deus do lado de fora da torre, e assim ela conseguiria sair pro lado de fora, levando o Ban e fazendo toda aquela profecia que o Ban voltaria e tal. E a forma de que ele encontrou para fazer a sua esposa sair da torre era fazendo com que ela não tivesse uma ligação com a torre, e a única forma de fazer isso era tirando sua própria vida. Era a única base que ela tinha. Então o V, por vontade própria, tira sua vida, obriga sua mulher a sair da torre. Só que ele não é bobo nem nada, ele queria se vingar de Zahard. Então o que ele fez? Ele pediu por que seus servos mais leais construíssem uma armadura a qual seria poderosa o suficiente para aguentar a alma de um irregular. Lembrando, 1 bilhão de almas estão dentro do Ban, e essas almas dão um poder absurdo para ele. Essas almas estavam no White, e o White é um Jäger Ranker lendário, e são 1000 almas de pessoas comuns, não são nem mesmo Ranker poderosos não, são pessoas comuns. Então imagina o poder concentrado na alma de um irregular, deve ser uma coisa absurda. Então eu acho que esse corpo gigantesco seria basicamente o resultado do tanto de poder que a alma do V tinha e pelo ódio que ela tava de Zahard. Tanto que através desse ódio a alma do V não descansou, esperando até que ele tivesse um novo corpo que ele pudesse usar para poder alcançar seu objetivo. Então o que acontece é que quando o Acherongle estava completo, esse corpo e essa armadura feita, provavelmente ele foi levado até o Hidron e deixado lá na entrada, pois ele sabia que seu filho entraria de novo na torre, e quando ele entrasse era para começar sua jornada em busca de derrotar Zahard, e ele estaria de longe ali observando a trajetória do seu filho. Só que, talvez você esteja se perguntando, beleza, faz algum sentido essa parte da teoria, mas não faz o menor sentido o Acherongle aparecer na terceira temporada, ou por que o Acherongle desaparece quando a Rachel é ferida? E aí que vem a outra parte da minha teoria. O Acherongle ele não desapareceu porque a Rachel foi ferida. Não. O Acherongle desapareceu porque ele sentiu que aquele momento tinha sido consumado a história do Ban. Porque a gente sabe que a Rachel, após aquilo ali, ela vai enganar o Ban, e depois, por causa dessa situação, o Ban se revela sendo irregular e acaba sendo jogado para a morte. Então se a Rachel não tivesse sido ferida naquele momento, a história não progrediria da forma que era para acontecer. E o V no corpo do Acherongle sabia exatamente disso, por isso que ele desaparece naquele momento. Outra coisa, a gente sabe que o Acherongle ele retorna na terceira temporada para falar pro Ban que ele não tá forte o suficiente para enfrentar Zahard. O que eu acho é que ele basicamente tem um pouco do poder de ver o futuro, mas assim como as bruxas vermelhas, ele não consegue ver todo o futuro perfeitinho. Ele sabe de coisas que vão acontecer, só que ele não sabe perfeitamente os detalhes dessas coisas. Então provavelmente ele foi atrás do Ban para ver se realmente o Ban já estava no nível que ele esperava, se ele já tinha crescido o suficiente para enfrentar o seu novo desafio, que no caso não seria somente Zahard, mas o chefe da família Lopobia que apareceria nesse momento. Então ele vê que não, o Ban não tem poder suficiente para derrotar o Lopobia Traumareia, então realmente as coisas vão progredir da maneira que ele está planejando. E isso pode mostrar que o V não é um herói, muito pelo contrário, ele é alguém que é completamente sugado pelo ressentimento e alguém que fez algo terrível por uma pessoa que teoricamente era alguém gentil e bondosa, que no caso era a Arlen, amaldiçoando o destino do seu próprio filho, que é o Ban. E que a gente tem mais uma prova que consegue ajudar a gente a prolongar essa teoria, que é o fato de Garand Zahard não ter contado toda a história pro Ban da sua origem. A gente sabe que ela conta até certa parte, e ela fala depois, um momento mais pra frente, de que talvez ela se arrependa de não ter contado tudo o que aconteceu na história do Ban. Então faria sentido existir essa parte oculta na história desse personagem. Só que lembrando, tudo que eu falei nesse vídeo foi uma teoria, então se alguma coisa faz sentido, alguma coisa está certa ou alguma coisa está errada, releve, pois isso aqui é só uma teoria. E também, provavelmente o futuro vai mostrar novos flashbacks sobre esse personagem, uma história muito maior sobre o V, e talvez a gente entenda mais se isso é verdade, se isso não é verdade, se realmente o Acherongle é o V ou não. Tudo depende do futuro e das coisas que vão acontecer daqui pra frente. Bom, esse aqui foi a minha teoria, baseado no vídeo da gringa, que eu vou deixar na descrição, e também aí na descrição estará o link editor para você poder conferir. E basicamente esse aqui foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, que você possa se inscrever, deixar o like, compartilhar para quem você sabe que gosta de God. Muito obrigado pelo seu visu, e até o próximo vídeo, valeu, tchau, fui!